O incêndio começou por volta das 11h30 da noite de ontem, na parte de trás do prédio que ficava na rua Eurico Gaspar Dutra, ao lado do 63º Batalhão de Infantaria, no bairro Estreito, em Florianópolis. Nas imagens, percebe-se o momento em que parte do teto da estrutura de 3 andares desaba, levantando uma coluna de fogo que chegou a 12 metros de altura. Os primeiros bombeiros a chegar ao local relataram dificuldade em entrar no prédio devido a grades instaladas para a segurança. A fumaça escura, resultado da combustão do material sintético, também dificultou os trabalhos de contenção do fogo. Diversas explosões, o calor chegou aqui do outro lado da rua, inclusive chegou lá na esquina, a gente sentiu o calor. Ao longo da madrugada, cerca de 200 mil litros de água foram utilizados para tentar conter o incêndio. Os bombeiros precisaram utilizar escadas Magiros na tentativa de preservar as residências e a igreja que ficam ao lado da loja. 5 casas e um prédio de 2 andares foram prontamente evacuados. Um prédio de 3 andares, uma carga de fogo muito intensa. Trabalhamos aqui com 12 viaturas, mais de 30 bombeiros, ininterruptamente para conter essas chamas e exatamente tentar dar a segurança a essas pessoas vizinhas. Evacuamos as residências, vamos agora proceder no trabalho do controle desse incêndio para que ele não possa se expandir ainda mais e vamos ficar daí à disposição do serviço de perícia do próprio Corpo de Bombeiros para que tão logo em seguida passemos então a etapa de remoção desses escombros para poder voltar à normalidade nesse caso. Já são mais de 5 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros e ainda há uma preocupação muito grande com as casas que ficam ao redor da estrutura que está em chamas. Nós estamos bem ao lado de onde está acontecendo o incêndio e de onde os bombeiros trabalham incessantemente. Agora há pouco, mais um pedaço da estrutura desabou, colocando em risco as casas ao lado. Moradores assustados acompanharam durante toda a madrugada o trabalho dos bombeiros. Gladys mora em uma das casas evacuadas às pressas. Ela ainda estava acordada quando o fogo começou. As 2 filhas e o marido dormiam no quarto no momento em que os bombeiros chegaram e determinaram que todos saíssem do local. Eu achava que era ladrão, aí acordei meu esposo desesperado quando a gente viu o foco do fogo já estava bem alto, né? E resolvemos só retirar as crianças e mais nada, assim. Bem, pelo menos ninguém ficou ferido. Não, graças a Deus. São 7h30 da manhã e é quando o dia amanhece que a gente consegue perceber o real estrago que o fogo causou à estrutura do prédio incendiado. Estrutura completamente danificada, correndo ainda o risco de mais desabamentos, e a fumaça, que à noite não era tão visível, uma fumaça escura, tóxica, de material sintético sendo queimado, nesse momento é bastante visível. E o trabalho dos bombeiros, que já foi muito árduo ao longo de toda a madrugada, ao longo de toda a noite, deve continuar pelo menos até às 6 horas da tarde com o combate aos focos de incêndio. E agora o principal risco depois do combate às chamas é que a estrutura venha a desabar. Então a gente está trabalhando nessa prevenção, isolamos as pistas e as laterais para monitorar a situação. No início da manhã, o tráfego pela rua Eurico Gaspar Dutra chegou a ser totalmente desviado pela rua Fúvio Aduce. Posteriormente, apenas a faixa da direita permaneceu fechada, tornando ainda mais complicado o trânsito em direção ao centro da cidade. Toda a área foi isolada, porque ainda há risco de novos desabamentos. Até o momento, não há registro de feridos. Hoje à tarde, o helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros fará um registro de toda a área que pode estar comprometida. Também ao longo da tarde, uma perícia vai avaliar a necessidade de demolição do que restou da estrutura incendiada e apontar os possíveis danos causados às construções vizinhas.